Boa noite a todos. Uma alegria novamente poder estar aqui reunidos, juntos, para que possamos compartilhar nossos conhecimentos e também os nossos sentimentos e vibrações. Passar inicialmente a palavra para o Tiago para começar a responder as questões da noite de hoje. Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Que bom. A gente vai tentar ser bem breve, tá, gente, nas respostas. Quem fizer a pergunta, depois não precise ficar acanhado, pode parar a gente, se quiser um esclarecimento um pouco mais aprofundado, tá? A gente está disponível aqui para isso. O Espiritismo entende que Deus é onipotente, onipresente e onisciente? Se sim, sim. Primeira resposta. Então, se sim, ele criou as várias moradas, inclusive um umbral, antevendo a fraqueza dos espíritos. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, os espíritos, como centelhas do amor divino, como entender a criação em níveis espirituais tão baixos? Tá, a pergunta ela é condizente. A gente, geralmente, quando a gente começa a entender sobre o espiritismo, a gente cai nessa dúvida aqui mesmo. A questão é, Deus criou o espírito simples e ignorante. Isso aí todos nós sabemos, né? Nós somos simples e ignorantes. A gente vai filosofar um pouquinho em cima aqui da palavra simples. Vocês já foram no dicionário para ver o que significa a palavra simples? Simplicidade, né? Sem adorno, sem muitos instrumentos, e tem várias explicações, mas uma delas significa assim, ó, puro. Simples é igual a puro. Aí, na hora que a gente pega lá o Kardec, ele pergunta assim para os espíritos, o que se torna o espírito após a sua última encarnação? Aí os espíritos respondem assim, se torna um espírito puro. Puro, simplicidade. Deus já nos criou simples, mas com potencialidades que toda a perfeição já está dentro de nós. Simples, puro. Se a gente precisasse, eu estou aqui agora, e eu estou vendo que eu estou imperfeito, e Deus está precisando de me dar mais coisa para eu poder evoluir, que eu não estou dando conta do jeito que está. Se Ele precisa de me dar mais coisas para eu evoluir, quer dizer que Ele não me criou com essas coisas, né, com essas potências já internalizadas em mim. Ou seja, se Ele precisa de me dar mais alguma coisa depois que já me criou, quer dizer que Ele me criou incompleto. Aí queria dizer, então, que Deus não nos criou perfeitos. E isso não pode acontecer, porque como ele diz aqui, ele afirma e afirma bem, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Então, quando ele nos cria, ele já nos cria perfectíveis, ou seja, dentro de nós está todas as potencialidades. Então, isso quer dizer que ele nos criou simples e ignorantes. Nessa evolução do espírito, ignorante por quê? Porque nós ainda não passamos pelas experiências. Quais são os espíritos bons de serviço? Sabe qual que é o espírito bom de serviço? É aquele que ganha a experiência, passa pelas experiências, mas nunca perde a sua simplicidade. Esse é o espírito bom de serviço. Ele deixa de ser ignorante, ele ganha as experiências, mas ele não perde a sua raiz, que é a sua simplicidade. Quando a gente vai criando, Deus fez as moradas, os diversos mundos habitados, para que a gente pudesse evoluir através deles. Não quer dizer que ele criou aquele mundo para ser um mundo de provas e expiações. Ele não criou aquele mundo já dizendo, esse mundo vai ser primitivo. Ele não criou um local falando, aqui vai estar um umbral que a pessoa vai ficar. Não é isso. É que a gente é que vai se atraindo pelas nossas afinidades, por aquilo que a gente pensa. Aí a gente vai criando um certo local que aquelas pessoas se atraem entre si. Aí a gente chama esse local de um nome, porque a gente não consegue virar e falar assim, não, a gente vai para aquele local. Que local? Não, aquele local que não tem nome, não tem jeito. A gente tem que dar um nome para aquilo. Aí a gente dá um nome que é umbral. A gente dá um nome que é um espírito primitivo. Nós é que denominamos isso. Deus não criou esse mundo para ser, com aquele objetivo de ser aquilo, né? Para a gente entender melhor isso aqui, vocês já viram um filme chamado Ensaio sobre a Cegueira? É um filme em cima de um livro do José Saramago. Ele ganhou o Nobel de Literatura por esse livro, né? Chama Ensaio sobre a Cegueira. Todo mundo fica cego, no mundo inteiro, todo mundo fica cego. Só uma mulher que consegue enxergar. Aí, quando eles começam a retornar a visão, aquele que já era cego de nascença, ou seja, que já nasceu cego, ele queria o quê? Que todo mundo continuasse cego. Porque ele fala assim, olha, seria tão bom se todo mundo ficasse que nem eu. Ou seja, a gente se procura nas imperfeições. Então, eu vou procurar o outro na imperfeição, eu vou procurar o outro na imperfeição, aí a gente cria aquele local
Aquele local a gente denomina de umbral. Pronto, agora o pessoal já está querendo trabalhar. Aquele local vai ser uma cidade espiritual. A gente denomina de nosso lar, a gente denomina de alvorada, seja lá o que for. Assim como a gente está nessa cidade, a gente denomina de Divinópolis. É só isso. Deus não cria um local com aquele determinismo para ser aquilo, entende? Somos nós que, através da nossa evolução, vamos nos procurando. E a gente passa por esse local por um simples fato de afinidade. Nada mais do que isso. Se a gente já entendeu o que a gente tem que fazer e seguir em linha reta, como tem espíritos, a gente tem exemplos de espíritos assim, beleza, a gente vai embora. Não precisa de ficar passando umbral, não precisa de passar em locais onde a imperfeição ainda reina, né? Porque a gente já entendeu o que Deus espera da gente, a gente arregaça as mangas e vai embora. Paz e amor a todos, uma alegria renovada estar aqui com vocês. E a pergunta que nos foi dirigida é a seguinte. Boa noite. Eu ouvi uma palestrante dizer que não houve milagre no episódio de Jesus ao, abre aspas, ressuscitar Lázaro, mas que, na verdade, isso seria impossível e que ele só sofria catalepsia. Bom, se foi considerado isso impossível, o que diz sobre a ressuscitação de Jesus, já que ele foi morto fisicamente na cruz? Obrigada. Veja bem, então realmente hoje nós já estamos com uma capacitação intelectual, não vou falar moral não, moral que talvez nós estejamos até piores, né? Deus que nos perdoe. Mas naquela época não se entendia bem dessas doenças assim, certo? A catalepsia, que até mesmo bem nos tempos agora, mais modernos agora, porque aqueles são tempos recuados, a medicina não sabia auscultar a pessoa e conseguir ver se ela estava respirando, entendeu? Ela entra num estado assim que os órgãos vitais ficam em câmara lenta mesmo, entendeu? Fica difícil, certo? Então os parentes, né, do Lázaro, principalmente as irmãs dele, né, ficaram preocupadíssimos, acharam que ele tinha realmente desencarnado. E mandaram, né, como a história conta, os evangelhos contam, atrás de Jesus. E Jesus, quando soube, não se preocupou. Por quê? Jesus, dado o grande poder que ele tem em todas as áreas, né, ele certamente anteviu, foi lá no local e viu que ele não estava realmente desencarnado. E passou-se um tempo que todo mundo achou que ele ia, né, entrar em putrefação e tudo. Jesus chegou e despertou, não é isso? Com o seu poder mental, despertou o Lázaro. Quer dizer, não foi um milagre, uma coisa que pode acontecer. Hoje também a medicina já está apropriada a fazer coisas parecidas com isso, né? E no caso da crucificação de Jesus, essa ressurreição dele aqui, hoje também o Espiritismo nos dá condição de explicar isso. Certamente que Jesus, quando ressurgiu para os apóstolos, não foi à toa, não, porque Jesus não dava colocava uma vírgula no lugar, se é que ele escrevia naquela época lá, talvez falam que não, né? Certamente que ele sabia escrever, né? Ele não podia perder tempo. Então, o que ele fez? Ele falou, eu vou provar que a morte não existe. E apareceu para eles. Hoje nós sabemos como que ele apareceu. Nós temos uma estrutura, né, que chama perispírito. Então, ele recobriu o perispírito dele provisoriamente de uma substância que hoje nós conhecemos que é o ectoplasma. Antigamente o movimento espírita chamava de materialização, hoje nós sabemos que não é assim, não é o termo apropriado, é ectoplasmia, porque essa substância nervosa, né, Jesus se recobriu com ela para que o corpo perispiritual dele pudesse ser visto por todo mundo. Certamente que os apóstolos dele passaram a ser outros depois que ele voltou, né, entre aspas. Aí ele acreditou que realmente a morte não existia, tanto que ninguém dos apóstolos teve medo de ser crucificado, sacrificado, né? Todos eles o foram, menos um, né, que era o mais jovem, que é o João. Isso, só ele que a história conta que ele não teve, esse sofrimento nenhum, nem foi morto. Então é mais ou menos por aí, é um tema muito grande, que é muito técnico também, igual o Tiago colocou, numa outra oportunidade aí a gente pode comentar mais sobre isso.
Boa noite. Como explicar a passagem bíblica onde Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes? Perguntar de Jesus para mim é igual jogar o sapo dentro d'água, né? Eu adoro falar do Mestre Jesus. E essa passagem, ela está lá no Mateus, no final do capítulo, se eu não me engano, 14, é uma das passagens mais lindas, cheias de significado, como todo o Evangelho. Ela acontece logo depois que Jesus soube que o João Batista foi decapitado, foi morto. Então o evangelista conta que Jesus pegou um barco e foi para um lugar ermo. Então Jesus sentiu a morte de João Batista, que era inclusive primo de Jesus. E a multidão seguiu Jesus. Jesus saiu de barco e a multidão não quis deixar Jesus. E conta que depois que Jesus viu a multidão, voltou e viu aquela multidão, ele começou a curar a multidão, os enfermos, os doentes. Mas aí, chegando à tardinha, e era um lugar deserto, os discípulos chegaram e falou para Jesus mandar a multidão embora, porque não tinham como alimentá-los. E Jesus pergunta assim: mas por que vocês mesmos não alimentam a multidão? Aí os discípulos trazem para ele 2 cestos que tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E falam: olha, nós só temos isso. Aí Jesus narra o evangelho, pega o pão, agradece, reparte o pão e depois que todo mundo comeu, eram mais de 5.000 pessoas, fora as mulheres e a criança, que não contava, né, na época. Então aquela multidão ainda sobra muito peixe e sobra muito pão. Então, a passagem, Kardec explica ela no livro A Gênese, que na verdade o nome completo é A Gênese, os Milagres, segundo o Espiritismo, né? Alguma coisa assim, não é isso? Ele explica essa passagem e fala que é o seguinte: o magnetismo de Jesus era tão grande que o magnetismo dele teria saciado a fome daquela multidão naquele momento, seria isso. Agora, nós estudando essa passagem no grupo de estudo de ética, a gente refletiu muito que poderia ser uma explicação simbólica, que o que foi alimentado ali era a fome espiritual daquela multidão. Que a doutrina de Jesus, ela fornece o pão da vida. Um pão que nos alimenta de sentido, nos alimenta de paz, de felicidade e de saúde. Saúde plena, integral, saúde espiritual, psíquica. Então, esta foi a nossa interpretação. Só que o espírito amigo, protetor, numa mensagem no final da reunião, ele abordou uma parte dessa mensagem, que é quando Jesus ergue o pão e agradece a Deus pelo pão e o reparte. E o amigo espiritual diz o seguinte: qual de nós tem esse hábito de pegar o nosso pão, que é o alimento que nós temos,
esse alimento, inclusive o alimento espiritual, aquilo que nós dispomos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que Deus já nos permite, agradecemos, ou seja, temos um sentimento de gratidão e depois repartimos isso com o outro, com os nossos próximos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. E o amigo espiritual fala o seguinte: se nós fizermos isso, o pouco pão que temos, abençoado pelo Mestre Jesus, será capaz de alimentar muito mais do que 5.000 pessoas. Então, que nós também somos capazes de fazer este milagre evangélico. Se a gente pegar o pouco que dispomos, o pouco que já conquistamos, agradecer, pedir a bênção de Deus e distribuir com nossos irmãos. Este é o grande milagre narrado no Evangelho. Só complementando, gente, o que o Jomar disse, aqui eu também compartilho dessa explicação do Kardec, de que foi um alimento espiritual que Jesus passou ali naquela hora. Só para a gente entender um pouquinho melhor, a gente pode fazer uma correlação. Vocês já tiveram apaixonado alguma vez? Todo mundo aqui já apaixonou? Creio que sim, né? Vocês já ficaram do lado da pessoa amada? Aí vocês saem para namorar, aí vocês olham no relógio e falam assim: deve ter passado 20 minutos. Aí na hora que você olha, passaram 4 horas. Tão gostoso que foi que você nem viu a hora passar. É isso. Imagina o que é Jesus vir e revelar leis que são eternas, né, que estão dentro de nós, porque nós somos feitos de amor. Eu gosto muito, porque o Espírito, né, o Espírito é assim, Kardec pergunta para os Espíritos: o que é o Espírito? Seres inteligentes que evoluíram a partir do princípio inteligente. Aí na hora que eles perguntam: o que é Deus? É a inteligência suprema. Se Deus é a inteligência suprema e nós somos os seres inteligentes, quer dizer que nós carregamos Deus dentro de nós. Aí na hora que João fala assim no Apocalipse: Deus é amor. Silogismo simples, quer dizer que nós somos amor. Aí vem Jesus e revela que nós somos amor. Imagina você do lado de uma pessoa que está revelando isso para você. Você fica 10 horas, 15 horas, nem lembra de comer, né? É o que acontece. Então Jesus veio para revelar que nós somos amor. Então era um alimento espiritual sim, e as pessoas passavam ali horas e nem se lembravam de comer. Se o espírito não retrograda, como explicar a história dos anjos caídos, Lúcifer? Né? Lúcifer realmente existe? Se um espírito que chegou a mais alto grau de pureza pode retrogradar, é porque ainda ele tem os sentimentos humanos, como inveja, ganância. Isto procede? Bem, o Espiritismo, né, creio que todos nós sabemos, ele é bem enfático em dizer que o espírito não retrograda. No máximo, a gente pode estacionar, não aprender coisas novas, mas desaprender, a gente não desaprende. Quando você introjeta um conhecimento, acabou, aquilo ali é seu. Né? Você aprende a ler. Tem como você desaprender a ler? Você vai olhar para uma placa e vai falar assim: não vou ler. Na hora que você olhou, acabou, já leu. Não tem como a gente desaprender isso. Quando a gente vai evoluindo e a gente vai ganhando esse conhecimento, acabou. Você adquiriu, você introjeta, não tem como você tirar isso do seu ser. Então o espírito ele nunca retrograda. A questão do Lúcifer, gente, Lúcifer, esse espírito existe? Foi anjo e caiu? Não, ele não existe. Isso é um mito, né, um mito bíblico. E o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eu vou recomendar a pessoa para ler, tem lá um capítulo onde ele fala isso, dos anjos decaídos, né, onde ele vem explicar por que nós, na nossa humanidade, tivemos esse mito, que é a questão dos espíritos que estavam num planeta de regeneração e eles, como eles não ficaram imbuídos daquela proposta de regeneração, eles foram mandados para um planeta de provas e expiações. Então imagina você num mundo onde o alimento já não é mais grosseiro, a gente não precisa mais de comer esse alimento grosseiro como a gente come aqui, né? O camarada tem que levantar cedo para ir trabalhar, né? O próprio mito também, né? Você terá que ganhar o seu sustento com o suor do teu rosto, ou seja, isso para eles lá, que já estavam muito mais evoluídos, que já tinham uma inteligência muito maior do que de um planeta de provas e expiações, ter que voltar e ter que trabalhar e dar duro para conquistar as coisas, para eles isso é uma punição, para eles isso era um sofrimento. Então, quando eles voltam num planeta de regeneração para cá,
Não quer dizer que eles estão retrogradando, isso não existe. Quer dizer que lá eles foram para fazer prova. Nós passamos por expiações, nós passamos por provas. Se a gente conseguiu mesmo adquirir esse tipo de conhecimento, a gente acha que é o seguinte: planeta primitivo só tem espírito primitivo. Não é. Planeta de provas e expiações só tem espírito em prova e expiação. Também não é. Planeta de regeneração só tem espírito em regeneração. Também não é. Vocês já viram quando a gente coloca um círculo dentro do outro, assim? Aí a gente faz um ponto em comum que pega de um lado e do outro? É a mesma coisa. Um planeta de provas e expiações, ele intercala um pouquinho com o planeta de regeneração. Então, dentro de um planeta de provas e expiações, a gente vai ter espírito em regeneração. Assim como dentro de um planeta de regeneração, a gente vai ter espírito também ainda em expiação. Kardec explica isso, né? No planeta de regeneração, ainda tem espírito em expiação, mas é aquele espírito que já entendeu, que já está ali na proposta de fazer o bem para o outro, de fazer a caridade, mas ainda tem. Então, ele voltou, ou seja, porque a natureza desse planeta é uma natureza mais grosseira ainda, então ele vai ter que trabalhar de novo, ele vai ter que contribuir para a evolução desse pessoal que está aqui embaixo, é o que vai fazer ele evoluir. Então, quando no mito diz, né, do Lúcifer, do anjo, que já era anjo e voltou, não, só está querendo dizer desses espíritos que não entenderam a proposta, voltaram para agora alavancar o progresso destes aqui que estavam mais atrasados que ele. Unicamente isso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. Nós temos um respeito muito grande por o espírito que nos relatou a respeito disso aí, achar que o espírito retrograda. Não é bem assim. Ele fala o seguinte, que a gente fica ocioso, não é isso? E fica marcando passo. O que acontece? As pessoas, os circundantes nossas, as pessoas amigas nossas, vão para frente e nós ficamos parados. Não foi nós que voltamos, foram as pessoas que foram para frente e nós ficamos para trás. Entendeu? Entre aspas, não é isso? Esse é um modo muito simples de compreender essa é a pergunta. O que a espiritualidade diz a respeito de sanguinários como Hitler e os psicopatas? Bom, a espiritualidade nos ensina que até mesmo uma coisa que nós pensamos que é o mal, ainda existe um propósito para o bem. Porque a evolução do planeta Terra, como de outros, entendeu, são regidas por entidades que têm uma antevisão muito grande do que vai acontecer. É igual um professor muito antigo, não é isso? Que está dando aula e ele conhece todos os alunos, sabe qual que vai passar de ano e qual que não vai. Ele já vê isso. Então, esses sanguinários aqui, o Hitler, por exemplo, certamente ele teve um propósito de acelerar, não é isso? Uma lei que chama a lei de ação-reação, que provocou esse desencarne em massa aí, entendeu? Mas que foi necessário. Porque o Hitler, certamente, pertenceu a algum daqueles povos que os judeus, não é isso? Massacraram, né? Matava todo mundo. No próprio Antigo Testamento coloca que eles passavam com carroças ferradas em cima do povo que estava lá para matar todo mundo, entendeu? Então, voltou nessa ocasião agora para provocar isso. Essa lei de ação e reação. É assim que a espiritualidade nos dá uma visão de como compreender essa coisa tão terrível que é essas guerras malucas que tem por aí, né? E que está havendo hoje, né? Inclusive, os palestinos, né, e os judeus, que são primos primeiros, né, estão aí fazendo aquela guerra terrível lá no século XXI. A gente custa acreditar que no século XXI ainda pode ter uma barbárie desse jeito, né? Mas isso é necessário, certamente que sim, entendeu? Mas foge ao entendimento da gente completamente. Só um complemento à resposta do João, para não haver mal entendido. Não quer dizer que o Hitler veio com uma missão de fazer o que ele fez, não. Na verdade, ele fracassou na missão dele. Agora, os fracassos, né, até mesmo essas caídas, são aproveitadas de forma a provocar a evolução. Tudo faz com que a gente evolua, inclusive os nossos fracassos, né? É a pior forma de evoluir, mas pelo menos aprendemos que aquilo é errado. Então, nós evoluímos, inclusive, com os nossos erros. É igual quando a criança bota a mão no ferro quente, né? Não vai precisar nunca mais falar com ela que aquilo ali queima, né?
As perguntas estão cada vez mais complicadas de serem respondidas. Tem duas aqui que, né, quanto mais curta a pergunta, mais difícil ela é. Essa aqui, olha só, são 5 palavras. Qual o sentido da vida? Simples, né? Aí eu vou tentar responder ela junto com essa outra aqui, ó. Queria entender melhor os dizeres, provas e expiações. Talvez ajude a entender o sentido da vida, né? Essas provas e expiações, que o Tiago falou na resposta dele bastante, né, também. Acho que vai complementar um pouco a pergunta, a resposta do Tiago, isso aqui. O que acontece? Para o Espiritismo, existe várias vidas. A vida do Espírito é constituído por várias vidas. Então, o sentido dessa vida a existência espiritual é constituída de várias vidas, né? Parte da vida encarnada, parte desencarnada no mundo espiritual, depois um reencarne, e assim o espírito vai evoluindo. Então, o sentido desta vida tem a ver com o sentido das outras vidas. É a lei de causa e efeito, ações e reações, onde numa vida a gente está sempre colhendo o que plantamos na vida passada. E nessa vida estamos plantando o que colheremos na futura. E muitas plantações são colhidas nessa vida mesmo. Hoje as coisas estão tão aceleradas que a gente tem 2, 3 vidas numa vida só, né? De tão acelerado que está a nossa vida. E o que acontece? As expiações têm muito a ver com as colheitas. Expiações, a gente tem uma ideia de ser sofrimentos. Geralmente são. Expiações geralmente têm muito a ver com sofrimento, então tem muito a ver com o lado negativo da lei de ação e reação. Ou seja, se fizermos algo errado, colheremos dor e sofrimento. Porém, essa expiação não é punição, porque senão falava punição. Não é punição. É uma forma educativa do espírito aprender com o erro. A própria etimologia da palavra expie, ex para fora, pie, piedade, evolução, humildade, todas as virtudes. Então, colocar para fora o que a gente tem de melhor. Isso seria a ideia da expiação. Por isso é que muita gente fala que o sentido da vida é sofrimento. Mas o sentido da vida não é só sofrimento. Sofrimento por causa do nosso passado e das plantações que nós fizemos no passado. Mas tem a prova. A prova é no sentido de verificarmos se realmente evoluímos. Porque o espírito não retrograda, mas existe uma diferença entre conhecimento e compreensão. Eu posso conhecer a doutrina espírita, mas será que eu compreendo a doutrina espírita? Conhecer é ler e saber daquela informação, ter ela na cabeça, na memória. Compreender é quando aquele conhecimento incorpora no seu espírito, na sua psique espiritual, de forma que você muda o seu comportamento. A maioria de vocês conhecem Jesus, mas realmente compreende Jesus? Aquela doutrina que Jesus ensinou faz com que você mude os comportamentos? Os países que têm religiões cristãs não compreendem realmente Jesus. Divaldo Pereira Franco escreveu um artigo essa semana na Folha da Bahia que falava o seguinte:
Todos esses países que estão em guerra são países cristãos. Lá da Europa, lá tem... E aí tem o amor enquanto filosofia religiosa, mas praticam a guerra, então não compreenderam realmente. A compreensão implica em mudança de postura diante da vida. E aí vem a prova. O que é a prova? Vamos ver se a gente só tem o conhecimento ou se realmente compreendeu. É um teste. E esse teste é muito na relação. Por isso que a vida é uma vida de relação. Zé Amaral costuma falar muito de relar, né? Relar com o outro, isso é prova. Viver com o outro é difícil. Né? O Sartre falava assim, o filósofo francês, o inferno é os outros. E é mesmo, não é? Mas é essa dificuldade de conviver com os outros que faz com que a gente evolua. Né? Esse relar, esse burilar. Burilar vem do que se faz com as pedras, com os diamantes brutos, e vai arranhando, burilando ele, até virar aquela pedra preciosa. Então, o sentido da vida é isso, nos burilar, através de provas e expiações, para que cada um de nós surja esse Deus, né? Vós sois deuses, essa pedra preciosa que Deus criou dentro de cada um de nós. Como a espiritualidade vê o caso da barriga de aluguel, que não é cobrada, é feito por caridade? Como fica o espírito que vai envolver essa nova vida? Ele vê a mãe biológica ou a que gerou como mãe? Ele não fica confuso? Gente, sempre vai depender da intenção da pessoa que está fazendo. Você comete um ato, sempre vai depender da intenção daquele que comete o ato. Então, uma mulher, ela faz uma barriga de aluguel. Qual que é a intenção dela? Só ela vai poder responder isso. Ela pode falar, né? A gente racionaliza e fala aqui para fora. Mas internamente, qual é realmente a intenção dela ao fazer aquilo? É isso que vai determinar. A gente não pode ver um ato e falar assim, a gente acha que, né, a gente já até gosta de fazer coisas boas, né, da esmola, pagar um lanche, e a gente quer que as pessoas vejam a gente fazendo isso, né? A gente já coloca aquela pompa, olha o tanto que eu sou bonzinho, caridoso. A gente nunca pode olhar um ato e falar, isso é generosidade, isso é caridade. Não dá, porque você não sabe o que a pessoa está sentindo ao ela fazer, somente o espírito é que sabe de si. Então a pessoa fez barriga de aluguel. É caridade ou não? Vai depender dela. Não sei. A gente não tem como falar. A questão é como que a espiritualidade vê isso. É lógico que não tem nenhum espírito que sai do mundo espiritual e vem para cá com a missão de fazer barriga de aluguel. É lógico que isso não existe. Pode ser que a espiritualidade utilize uma mulher como um veículo, como um instrumento para que venha um outro espírito que está precisando de vir e que às vezes não tem uma reencarnação compulsória, né? Dentro do espiritismo nós temos esse termo, que é reencarnação compulsória. Às vezes um espírito está precisando de vir, ele tem que vir naquele momento e ele tem que chegar perto de um núcleo familiar, porque ele tem coisas para resolver. Mas naquele momento não tem ninguém naquele núcleo familiar que está ali disponível para ter uma gravidez. E aí? A espiritualidade pode sim utilizar de uma vizinha, mas isso sutilmente, implicitamente. Não é aquela coisa de, né, botar no jornal, faz barriga de aluguel, aquela coisa, não é nesse sentido. A espiritualidade pode utilizar. Umas semanas atrás, eu contei aqui um caso da irmã do Divaldo Franco, né, que se encaixa aqui direitinho. A espiritualidade utilizou uma moradora de rua, né, uma mulher em situação de rua, para que a irmã do Divaldo Franco viesse através dela e ela chegasse até ele. Né, a menina teve uma vida difícil, numa existência, suicidou, depois ela volta numa outra existência, morre com 7 anos, que é só para cumprir aquele resto de fluido vital, né, de energia vital que ela ainda tinha da existência que ela cometeu suicídio, e depois ela volta de novo, ela precisava voltar. E o Divaldo, ela tinha que chegar até o Divaldo, porque ele era o responsável pela educação dela. Aí a espiritualidade utiliza uma moradora de rua, ela começa a trabalhar para um sujeito lá, eles começam a ter uma relação, ela tem uma relação com ele e fica grávida. Quando ela ficou grávida, depois ela foi contar esse sonho para o Divaldo, né, muito tempo depois que ela foi conhecer ele, ela falou assim, olha, quando eu tive a relação com o meu né, até então marido,
uma mulher apareceu para mim e ela falou que essa menininha se chamaria Nair e que ela não era minha. Pronto. Teve aquele sonho, acabou, continuou a vida. Ela voltou, se separou com o rapaz, voltou para a rua com a menininha adoentou, eles foram lá bater, né, na Casa do Caminho, que é a mansão do Caminho, né, do Divaldo Franco. Lá o Divaldo tem alguns filhos adotivos que eram médicos, eles pegaram a menininha, né, atenderam ela, recuperaram. Aí, nessa conversa, quem o Divaldo vê do lado dele? A mãe dele, desencarnada, já estava desencarnada. Ela veio e fala: Divaldo, essa é a Nair, está voltando, é para você educar ela. Então, a espiritualidade utilizou essa mulher para que ela chegasse lá. A mulher falou assim: meu senhor, olha, vejam bem, não é uma imposição. Se aquela moradora de rua quisesse cuidar da criança, ela cuidaria. Não quer dizer que o Divaldo deixava, não, ela é minha irmã, tem que ficar aqui. De maneira nenhuma. Ela chegou lá e entregou a criança para ele e falou assim: a gente estava tomando chá de papelão, porque não tinha o que comer na rua. Então, eu estava pegando papelão, fervendo na água e estava dando para ela tomar. Provavelmente ela adoentou por causa disso. Então, ou seja, ela chegou espontaneamente e disse: olha, cuida dela para mim, dá um futuro para essa menina aí. Então, a espiritualidade, às vezes, é engenhosa. Eles trabalham para que a gente, aquilo que é de nossa responsabilidade, chegue até nós. E podem ter certeza disso que vai chegar. Ah, tá. Aí a pessoa perguntou do espírito. Como é que ele fica? Ele fica confuso? A nossa confusão, gente, ainda depende da interpretação que nós temos para a vida. Então, eu vejo uma mulher, foi a minha mãe biológica, mas tem uma outra que me cria. Tá. Se eu ficar confuso, ainda é por causa de uma má interpretação minha em relação à vida. Não quer dizer que vai depender desse menino, da maturidade que ele já tem, dessa criança. Se já tem uma certa maturidadezinha, né, típica de um espírito, por exemplo, de um planeta de regeneração, ele não vai ter problema nenhum. Ele vai dar amor para a mãe biológica, para a outra mãe dele, para o pai, se tiver outra mãe, e vai embora. O Zé vai ter a palestra aqui agora. O Zé costuma citar um livro que chama Eu Visitei Ganimedes. É um livro onde o camarada sai em desdobramento, ele vai num outro planeta, né, mais superior, e depois ele volta e conta o que ele via. Então, lá, esse espírito, depois, quando ele volta, ele conta que lá acontecia o seguinte: como o espírito já não tinha mais, já eram mais evoluídos, não tinha tanta a necessidade de passar por uma infância longa igual a nossa. Então, a infância deles era pequenininha. Então, o espírito vinha, né, tinha ali um processo de parto, o espírito reencarnava. O período da infância era rapidinho, daqui a pouco ele já estava adolescente. E o que eles faziam? Lá não tinha isso de casa, não, sou eu que vou cuidar de você, sou eu que vou cuidar. O menino ia andando. Aí, por exemplo, ele entrava numa casa qualquer, a primeira casa que desse sede nele, ele entrava lá e falava assim: não, tô querendo tomar água. O pessoal recebia ele como se fosse filho. Por quê? Porque ninguém é nosso. Filho não é meu pai não é meu, né, o meu primo não é meu, a minha namorada não é minha. Então, essa ainda é uma visão distorcida nossa. Num planeta mais superior, que esses laços eles já estão mais espiritualizados, é lógico que a gente não vai ter essa visão. Então, vai ficar confuso dependendo da maturidade dele. Se já tiver um certo entendimento da vida, não vai ficar de maneira alguma. Qual a postura da doutrina espírita perante rituais de magia negra e feitiçaria? Até que ponto esses rituais podem afetar o equilíbrio físico, mental e espiritual? Vejam bem, que existe feitiçaria, magia negra, não tenha dúvida que existe. Por quê? O espírito que nós colocamos aí, ele tem o livre-arbítrio. Só a diferença desses magos, eles têm o seguinte: eles têm um intelecto muito desenvolvido, ao contrário da parte moral. Então, eles aplicam o conhecimento dele, mental, que aí isso aí é a mente que vai produzir, não é isso? Essas vibrações menos felizes que podem realmente atingir tanto o físico, mental e espiritual, entendeu? Mas, entretanto, tem um ditado, um adágio popular que fala assim: o feitiço virou contra o feiticeiro. O que quer dizer isso? Então, uma pessoa, não vamos falar, vamos largar os magos para lá, magia negra para lá, vamos colocar aqui na atualidade mesmo. Uma pessoa vibra negativamente contra uma outra pessoa, vamos me colocar como exemplo. A pessoa vibra negativamente contra mim, emitindo raios magnéticos que podem realmente me afetar.
Entretanto, eu estou numa vibração superior. O que vai acontecer? A emissão negativa dele vai rescotear em mim, entendeu? E vai voltar para o emissor. Quer dizer que confirma esse adágio popular que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então, realmente existe isso mesmo, entendeu? Entretanto, a nossa defesa são os bons pensamentos que vão nos livrar, não é isso? Desses efeitos maléficos que podem causar realmente a pessoa que se liga nessa mesma vibração. João, tem uma história oriental que ilustra bem isso aí do feitiço e do feiticeiro. Diz que tinha um sábio que tinha uma fama, né, lá no Oriente, que era muito sábio. E teve um guerreiro que resolveu desafiá-lo. Então o guerreiro foi atrás dele, né, para desafiá-lo. E o sábio estava lá meditando, na maior paz, e chegou o guerreiro e começou a insultá-lo. Insultou de todas as formas possíveis. O sábio lá, tranquilo, insultou e falou da mãe dele, não sei o quê, que os piores palavrões e tudo, e insulto e aquela coisa, o sábio na paz. E até os discípulos do sábio já estavam nervosos com aquele trem, já estavam querendo partir para cima do guerreiro, e o sábio na maior tranquilidade. Até que o guerreiro enfesado quebrou a espada e foi embora, né? Nervoso. Aí os discípulos chegaram para o sábio e perguntou para ele assim: mas como é que você aguentou tanto insulto, aguentou tanto desequilíbrio, tanto palavrão, tanto xingamento, e você nem abalou, nem nada? Aí o sábio virou para os discípulos e falou o seguinte: quando alguém te traz um presente e você não aceita aquele presente, o que você faz com o presente? Aquele que trouxe o presente faz. Você leva um presente para alguém não aceita o presente que você levou, o que você faz? Tem que levar de volta aí. O presente a pessoa não aceitou. Então é assim do feitiço contra o feiticeiro. Se alguém te oferece uma carga negativa e você não aceita essa carga negativa tem que voltar para algum lugar. Volta para a origem. Então é o ensinamento de Jesus de responder o mal com o bem. De não responder o mal com o mal. Porque se você cai na sintonia do mal, aí o mal te pega. Mas se você não cai naquela sintonia, você é transparente. Bom, e tem muito a ver com essa pergunta aqui, ó. O cosmos e o duplo etéreo são ligados? Dimensões cósmicas com o duplo etéreo podem ser ligadas? Em todo momento, em todos os lugares da vida? O cosmos é o universo. É tudo que existe no universo. E o duplo etéreo é a camada mais material do perispírito. Ou, se preferirem, a camada mais sutil do corpo físico. Ela está ali, entre o perispírito e o corpo físico. E, na verdade, o que liga tudo no universo são as vibrações. No universo é tudo vibração. E as coisas estão ligadas por sintonia. Sintonia é a frequência que começa lá no pensamento e vai se exteriorizando até nas atitudes. Então, com que frequência eu vibro gratidão? Se a minha gratidão for frequente, eu vou me sintonizar com o perispírito, espírito e até corpo físico, com tudo no universo que vibra gratidão. E aí eu vou me sintonizando com esses seres de gratidão. Mas também no mal. Se eu vibro ódio, eu também me sintonizo com ódio. Então,
essa é a forma que os seres de toda a natureza se ligam uns aos outros, através das vibrações.